Vivemos em um tempo em que as pessoas dizem "eu te amo" com facilidade e desistem com a mesma velocidade. Relacionamentos começam com promessas eternas e terminam com mensagens curtas, bloqueios, silêncios. Em um mundo que valoriza velocidade, praticidade e não se apegar, o amor se tornou descartável. Mas será que ainda existe um tipo de amor que resiste ao tempo, à crise e ao caos da modernidade? Há 2000 anos, o apóstolo Paulo escreveu um capítulo inteiro sobre o amor. Um texto tão profundo, tão poderoso, que até hoje é lido em casamentos e cerimônias. Ele dizia que o amor é paciente, bondoso, não inveja, não se orgulha, não se ira facilmente. Mas será que esse amor descrito em 1 Coríntios 13 ainda se sustenta nos relacionamentos modernos, marcados por ego, ansiedade e pressa? Em tempos onde tudo é por troca, dou-se e recebo, amo enquanto me serve, o amor incondicional virou um escândalo, porque ele não busca vantagem, não contabiliza erros, não espera perfeição, ele simplesmente ama. Mas será que estamos prontos para viver esse tipo de amor? Ou já o rejeitamos sem perceber, trocando profundidade por praticidade? E se o amor de 1 Coríntios 13 não fosse apenas bonito para decorar convites de casamento, mas uma prática viva, diária, real? E se ele fosse a chave para restaurar casamentos, salvar relacionamentos, curar feridas emocionais e resgatar conexões que o orgulho destruiu? Neste vídeo, vamos mergulhar versículo por versículo e trazer esse amor à luz da realidade dos relacionamentos de hoje. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode transformar completamente a forma como você ama e é amado. O capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios é para muitos o hino do amor. Mas ele não foi escrito para decorar festas. Foi escrito para confrontar corações. Paulo não falava a casais apaixonados, mas a uma igreja dividida, confusa e cheia de vaidade. O amor ali apresentado não é romântico, é sacrificial. Não é sentimento, é ação. Hoje, os relacionamentos vivem uma crise silenciosa. As pessoas se conectam facilmente, mas se desligam com ainda mais rapidez. Falta profundidade, paciência, escuta. A ansiedade pelo ideal destrói o real. E nesse cenário, o amor de 1 Coríntios 13 parece utopia, mas talvez seja justamente o que mais precisamos resgatar. Ao longo deste vídeo, vamos explorar, com profundidade e sinceridade, como seria viver esse amor nos dias de hoje. Como seria um namoro onde a paciência substitui a pressa? Um casamento onde a bondade supera os rancores? Uma relação onde o ego cede espaço à escuta? Um reencontro onde o perdão rompe os arquivos mentais das mágoas? E é por isso que eu te convido a assistir até o final. Porque este vídeo não é apenas uma reflexão, é um convite à prática. Ao final de cada capítulo, pergunte-se: eu estou vivendo esse amor, ou apenas falando sobre ele? Se você está assistindo agora, comente aqui embaixo seu nome, sua cidade e seu país. Vamos ver até onde esse amor pode alcançar. Deixe seu like se essa mensagem já tocou seu coração. E claro, inscreva-se no canal Contos da Sabedoria para receber roteiros bíblicos profundos como este toda semana. Agora, vamos começar nossa jornada pelo amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta e que ainda pode transformar seu relacionamento. Vivemos na era da velocidade. As mensagens são instantâneas, as entregas chegam no mesmo dia. Os relacionamentos começam com deslizes de dedo e acabam com silêncios abruptos. Tudo é rápido, tudo é descartável. E nessa pressa por resultado, esquecemos que amar exige tempo. Paulo começa sua descrição do amor com uma qualidade que parece fora de moda: paciência. Quando ele diz que o amor é paciente, ele não está falando de suportar tudo em silêncio ou aceitar o inaceitável. Ele está falando de um coração que sabe esperar. Esperar o tempo do outro.
esperar o amadurecimento de uma decisão, esperar a cura de uma ferida, esperar que o amor floresça sem pressa, porque sabe que aquilo que é verdadeiro leva tempo para criar raízes. Em muitos relacionamentos de hoje, a falta de paciência é o início do fim. Casais desistem um do outro quando a fase ruim se prolonga. Pais perdem a esperança com filhos que ainda estão se encontrando. Jovens se frustram com promessas que não se cumprem no tempo esperado. Mas o amor, segundo a Bíblia, sabe dar tempo ao tempo. A paciência é, talvez, a forma mais prática de demonstrar amor em dias difíceis. É o que impede palavras impensadas, decisões precipitadas e rompimentos desnecessários. É o que segura a reação, abre espaço para a escuta e permite que a compreensão cresça onde a irritação tentaria destruir. Amar com paciência é aprender que nem tudo será como você imaginou, que o outro tem processos diferentes, que mudanças levam tempo, que feridas antigas cicatrizam devagar e que a beleza de um relacionamento maduro está justamente em permanecer presente enquanto o outro ainda está em construção. Muitos casais dizem que se amam, mas não têm paciência um com o outro. Interrompem, cobram, pressionam, acusam. Querem um resultado emocional imediato, como se o coração do outro fosse um aplicativo que se atualiza com um clique. Mas o coração humano não funciona assim. Ele precisa de paciência para se abrir, de tempo para confiar, de liberdade para amadurecer. A paciência no amor não é indiferença, não é passividade, é compromisso, é permanecer. É continuar acreditando quando o cenário é desfavorável. É repetir, no silêncio das atitudes, eu escolho esperar por você. Esse tipo de amor é raro, mas quando existe, transforma vidas. Jesus é o maior exemplo de amor paciente. Ele suportou discípulos lentos em entender, religiosos resistentes à verdade, multidões que vinham apenas por interesse. E ainda assim, ele permaneceu. Continuou ensinando, curando, amando. E ele faz o mesmo conosco até hoje. Mesmo com nossas falhas repetidas, ele não desiste. Ele espera. Quando amamos como Cristo, aprendemos a respeitar o tempo do outro sem abrir mão dos nossos princípios. Aprendemos a ser firmes sem sermos duros, a ser constantes sem sermos invasivos, a ser esperançosos sem sermos ansiosos. A paciência é o terreno onde o verdadeiro amor cria raízes profundas. Se hoje seu relacionamento está passando por uma fase difícil, talvez o que falta não seja mais diálogo ou mais romantismo. Talvez o que falta seja mais paciência, um amor que respira fundo, que não julga pela fase atual, que não se apressa em desistir, porque o amor que vem de Deus não corre, ele permanece, ele espera e ele colhe frutos eternos. Quando Paulo diz que o amor é bondoso, ele não está se referindo a gestos grandiosos e românticos apenas. Ele está falando de atitudes constantes que revelam cuidado, respeito e generosidade. A bondade é o amor que se materializa nas pequenas coisas. É o toque suave, a palavra que levanta, o olhar que acolhe. Em tempos de dureza emocional, ser bondoso dentro de um relacionamento é uma revolução silenciosa. A bondade verdadeira não depende do humor, da fase ou da reciprocidade. Ela é voluntária, intencional. Ela se manifesta mesmo quando o outro não retribui, mesmo quando o clima está tenso, mesmo quando o dia foi difícil. Porque a bondade é uma escolha, não uma resposta. É decidir tratar o outro com dignidade, mesmo quando ele não está sendo fácil de amar. Em muitos relacionamentos de hoje, o amor parece ter sido substituído por exigências. Há cobranças disfarçadas de cuidado, chantagens travestidas de afeto e silêncios punitivos usados como ferramenta de controle. Mas onde há amor verdadeiro, há bondade ativa. Há gestos de serviço, há atenção aos detalhes, há presença real mesmo nos dias em que as palavras falham.
Ser bondoso é oferecer água quando o outro está seco de cansaço. É perguntar: como você está? Com interesse genuíno. É lembrar da comida favorita. É reconhecer um esforço. É ouvir até o fim. São atitudes que parecem pequenas, mas sustentam relações por dentro. A bondade não precisa de holofote. Ela precisa de constância. O amor bondoso é o contrário da indiferença. Ele é sensível à dor alheia. Ele percebe quando o outro está em silêncio, não por desprezo, mas por confusão. Ele oferece presença, não pressão. Ele estende a mão antes de exigir explicações. Ele acolhe antes de interpretar. Jesus nos ensinou essa bondade no trato com as pessoas. Ele foi bondoso com pecadores, com doentes, com traidores, com crianças, com mulheres ignoradas pela cultura. Ele não apenas falava sobre amor, ele era bondade em forma de pessoa. E nos chamou a amar como ele amou. Isso inclui o modo como tratamos quem está mais próximo, nossos parceiros, filhos, amigos, em um casamento ou namoro. A bondade pode salvar uma semana inteira com um simples "me perdoa, eu estava estressado". Pode transformar o clima com um "obrigado por tudo que você tem feito". Pode reacender a esperança com um "eu acredito em você". São frases simples, mas que têm o poder de curar porque vêm de um lugar sincero. A bondade também nos protege de criar relacionamentos duros, onde tudo vira cobrança, onde o outro se sente em dívida por não corresponder a expectativas irreais, onde há mais exigência do que abraço, onde o relacionamento vira um contrato de desempenho, não uma aliança de amor. Amar com bondade é como plantar flores num solo endurecido. Pode parecer que nada vai nascer, mas com paciência e consistência, o outro começa a florescer também. Porque a bondade contagia, ela transforma, ela ensina o outro a amar também. E até o coração mais ferido pode ser tocado por gestos que nascem da verdadeira bondade. Se você quer amar melhor, comece pela bondade. E não espere o outro mudar primeiro. Seja você o primeiro a demonstrar. O amor que é bondoso não espera o ambiente ser perfeito. Ele constrói esse ambiente, porque onde há bondade, o amor respira. E onde o amor respira, há esperança para recomeçar. O orgulho é um dos maiores sabotadores dos relacionamentos. Ele entra de forma sutil, camuflado em frases como "eu tenho razão, eu não vou atrás, se quiser que venha". E assim, lentamente, afasta corações que antes estavam conectados. Paulo, ao dizer que o amor não se orgulha, nos alerta que o verdadeiro amor exige humildade. E isso, no mundo de hoje, é quase um ato de rebelião contra o ego. Vivemos uma cultura que exalta a autoproteção. As pessoas são ensinadas a não se expor, a não demonstrar fraqueza, a não pedir desculpas. Mas o amor não sobrevive nesse tipo de ambiente. Ele precisa de vulnerabilidade. Precisa de gente disposta a abaixar a guarda, a pedir perdão sem mas, a ouvir críticas sem se defender imediatamente. Um relacionamento onde ninguém cede é um campo de guerra. Pode haver afeto, mas não há paz. Pode haver convivência, mas não há conexão real. O orgulho ergue barreiras invisíveis, transforma conversas em disputas e transforma a comunicação em defesa. A humildade, por outro lado, constrói pontes. Ela diz: "Eu posso estar errado, me ajuda a entender, quero te ouvir". O amor não se orgulha porque ele não precisa se afirmar o tempo todo. Ele sabe quem é. Ele não vive para provar que é superior, mais espiritual, mais maduro. Ele não precisa vencer debates. Ele prefere preservar a relação do que ter a última palavra. E isso não é fraqueza, é sabedoria. Muitos relacionamentos terminam não por falta de amor, mas por excesso de orgulho. Duas pessoas que se amam, mas não sabem pedir desculpas. Que se admiram, mas não dizem isso. Que querem voltar, mas esperam o outro dar o primeiro passo. E enquanto esperam, se distanciam.
O orgulho cria abismos que o amor poderia atravessar se houvesse humildade. Em um relacionamento saudável, ambos sabem que erram, ambos estão dispostos a crescer, ambos reconhecem suas limitações e, principalmente, sabem que não é vergonha mudar de ideia, voltar atrás, recomeçar. O amor maduro não teme reconhecer falhas. Ele vê nisso uma oportunidade de aprofundar a conexão. Jesus foi o maior exemplo de humildade. Sendo Deus, se fez homem. Sendo rei, lavou pés. Sendo puro, andou com pecadores. E em nenhum momento se exaltou. Ele ensinou que os humildes seriam exaltados e que o maior no reino de Deus é o que serve. Quando levamos essa humildade para dentro dos relacionamentos, o amor floresce. Amar sem orgulho é estar disposto a crescer junto. É abrir mão do eu sou assim mesmo para buscar o como podemos ser melhores juntos. É parar de ver o outro como o problema e começar a enxergar a relação como uma construção de dois. É valorizar o que o outro traz, em vez de competir para provar valor. É também entender que não precisamos ser perfeitos para amar bem. Precisamos apenas ser sinceros, dispostos, abertos. Quem ama de verdade sabe que em muitos momentos vai errar, mas que a humildade para recomeçar vale mais do que qualquer discurso de razão. Se o seu relacionamento tem enfrentado barreiras, talvez não falte amor, talvez sobre orgulho. E o convite de hoje é: desça um degrau, peça desculpas, dê o primeiro passo, escute com o coração aberto. Porque onde há humildade, o orgulho perde força. E onde o orgulho morre, o amor começa a respirar de novo. O amor não guarda rancor. Essa frase parece simples, mas carrega um desafio profundo. Porque o coração humano tem boa memória para a dor. Guarda ofensas, armazena palavras malditas, repassa cenas antigas como se fossem filmes em loop e, aos poucos, constrói um muro entre pessoas que um dia se amaram profundamente. O rancor não mata o amor de forma rápida, ele o sufoca devagar. Guardar rancor é viver uma prisão emocional. Você até continua no relacionamento, mas com uma parte do coração fechada. Há um acúmulo silencioso de mágoas não resolvidas, de desculpas que nunca vieram, de gestos que feriram sem intenção ou talvez com ela. E sem perceber, começa-se a amar com cautela, com distância, com filtro. Paulo, ao afirmar que o amor não guarda rancor, está nos chamando a um perdão ativo. Um tipo de perdão que não é esquecer o que aconteceu, mas decidir não deixar que aquilo continue definindo o presente. É parar de usar o passado como argumento. É escolher não punir o outro indefinidamente. É abrir mão do controle que a mágoa dá. Em muitos relacionamentos, discussões são apenas repetições de episódios antigos. As mesmas acusações voltam, os mesmos erros são relembrados, e o que deveria ser diálogo vira tribunal. Amar sem guardar rancor é interromper esse ciclo, é olhar para frente, é dizer: aquilo aconteceu, mas não vai nos dominar. Isso não significa ser conivente com o erro, nem ignorar o que precisa ser tratado. Perdoar não é fingir que não doeu. É reconhecer a dor, tratar com sinceridade e então seguir com leveza. Porque a mágoa não resolvida pesa. E pesa principalmente em quem a carrega. O rancor transforma o outro numa caricatura. Você para de enxergar a totalidade da pessoa e passa a vê-la apenas pela ferida que ela causou. Isso rouba a beleza do amor, que é enxergar além do erro. Que é lembrar das qualidades, dos esforços, das intenções e não apenas das falhas. Jesus ensinou um perdão que vai além da lógica humana. Ele perdoou quem o traía, quem o negava, quem o crucificava. E fez isso não porque os outros mereciam, mas porque ele decidiu amar até o fim. Ele sabia que o perdão não é apenas sobre quem errou, é sobre quem deseja viver em paz. Em relacionamentos profundos, o perdão precisa ser mais frequente do que gostaríamos, porque convivência gera atrito e ninguém acerta sempre.
Quem ama de verdade aprende a perdoar de verdade, não como um gesto isolado, mas como um estilo de vida, como um compromisso com a saúde do vínculo. Guardar rancor é alimentar uma ferida, perdoar é tratar essa ferida com coragem. E muitas vezes isso exige ajuda, diálogo, tempo, mas principalmente vontade. Vontade de não deixar o amor morrer por dentro, vontade de reconstruir, vontade de viver leve. Se hoje você sente que há peso em sua relação, talvez seja a hora de soltar, de liberar o outro e a si mesmo das correntes do que já passou, de dizer: eu não quero mais viver preso ao que nos feriu. Quero viver guiado pelo que ainda podemos construir, porque o amor que não guarda rancor é o amor que se cura, e cura quem ama e quem é amado. O amor tudo suporta. Essa afirmação de Paulo tem sido usada ao longo dos séculos como símbolo de fidelidade, mas também, infelizmente, como justificativa para a permanência em relacionamentos doentios. Por isso, antes de mais nada, é preciso entender: suportar não é se anular, não é aceitar abuso, não é se calar diante da violência. O que Paulo ensina não é sobre aguentar o inaceitável, é sobre resistir juntos nas lutas da vida. Suportar aqui tem o sentido de firmeza, de resistência, de permanência. O amor que tudo suporta é aquele que não foge na tempestade, que não abandona na crise, que não larga no deserto. Ele continua firme, mesmo quando os sentimentos oscilam, mesmo quando a rotina cansa, mesmo quando os sonhos demoram mais que o previsto. Nos relacionamentos de hoje, há pouca tolerância à dor. Qualquer descompasso já é motivo de término. Qualquer frustração já é desculpa para procurar outra pessoa. Mas o amor bíblico ensina que crescer junto dói, que permanecer exige força e que não existe vínculo profundo sem o peso das fases difíceis. Suportar no amor é também sustentar, é ser base quando o outro desaba, é ser apoio quando o outro vacila, é ser estabilidade quando o mundo ao redor parece ruir. Isso não significa ser o salvador da relação, mas sim assumir a postura de quem escolheu amar, mesmo quando seria mais fácil desistir. Jesus suportou a cruz por amor. Não porque a cruz fosse confortável, mas porque havia propósito. Ele sabia que o sacrifício geraria salvação. Nos relacionamentos, nem tudo será leve. Mas quando há propósito, o peso vira missão. Quando há amor, suportar não é fardo, é prova de fidelidade. O amor que tudo suporta não é cego, ele enxerga os limites. Ele sabe que há um tempo de parar, de buscar ajuda, de tratar o que está doente. Suportar não é continuar por orgulho ou medo de recomeçar. É seguir junto quando há esperança de cura, transformação e reconstrução. Existem relacionamentos onde o que falta não é mais amor, mas sabedoria. A pessoa ama, mas suporta além do necessário, por insegurança. E existem outros onde o que falta é justamente disposição para suportar o que precisa ser enfrentado. Conversas difíceis, períodos de escassez, pressões externas. O amor maduro sabe discernir entre o que deve ser suportado e o que precisa ser interrompido. Amar alguém a longo prazo é estar disposto a carregar cargas que nem sempre são suas. É lidar com fases de dor, com crises familiares, com dúvidas internas. É enfrentar o desgaste natural do tempo. É investir em terapia, em oração, em diálogo. É continuar construindo, mesmo quando o outro desaba momentaneamente. Casais que vivem esse amor aprendem a caminhar lado a lado nas piores estações. Eles não competem entre si. Eles se cobrem, se fortalecem, se levantam. Sabem que a promessa não era ausência de tempestades, mas presença nos dias nublados. E por isso resistem, suportam, permanecem. Se hoje você sente que sua relação está passando por um peso grande demais, respire. Olhe para o que ainda existe de bom.
Olhe para o que pode ser reconstruído. E se houver amor verdadeiro, decida: eu vou suportar o que for necessário, desde que não destrua minha dignidade nem a do outro. Porque suportar no amor é escolher permanecer com propósito. E todo amor que resiste com sabedoria se torna mais forte depois da dor. O amor de 1 Coríntios 13 não é teórico. Ele não foi escrito para parecer bonito, mas para ser vivido. Em um tempo onde os relacionamentos estão frágeis, egoístas e voláteis, esse texto nos convida a voltar ao essencial. Um amor que é paciente, bondoso, humilde, perdoador e firme. Um amor que não depende de perfeição, mas de decisão. Não é fácil. Viver esse amor exige renúncia, crescimento, autoconsciência e, acima de tudo, fé. Porque não conseguimos amar assim com nossas próprias forças. Precisamos da ajuda de Deus, precisamos da referência de Cristo, precisamos do Espírito que gera em nós um amor mais forte do que o orgulho, mais firme do que a mágoa, mais profundo do que a dor. Se esse vídeo falou com você, compartilhe com alguém que também precisa amar melhor. Comente aqui embaixo: eu escolho viver o amor de 1 Coríntios 13. E lembre-se, o amor verdadeiro não é aquele que apenas sente, é aquele que suporta, cura, perdoa, insiste, recomeça e permanece. Esse amor ainda é possível e ele começa hoje em você.